Ei pessoal, eu sou Patrícia Neri, astróloga, taróloga e também administradora do site Astrolumine. Toda semana aqui passando as dicas da semana, né? O que os astros nos reservam entre oportunidades e desafios. Essa semana vai do dia 31 de agosto até o dia 6 de setembro, no domingo. É uma semana de lua cheia, em que a gente finaliza a lua crescente na terça-feira e a gente tem a lua cheia aí na quarta-feira. É uma lua cheia linda, porque é uma lua cheia no signo de Peixes, né? Que é um signo que reúne todos os outros signos num só, né? Porque ele é o 12º signo. Então ele tem um pouquinho de cada signo nele. E ele fecha um ciclo, né? Ele fecha um ciclo porque ele vem antes do signo de Áries. E o signo de Áries é quando a gente nasce, né? Quando a gente, vamos dizer assim, a gente se reinventa num ser novo, né? Deixa de ser aquela coisinha ali, aquela coisa mais de útero, né? Mais bebê, e aí se transforma em um ser independente, que seria o signo de Áries. Então é uma lua que mexe muito com o nosso interior, né? Justamente essa questão de estar fechadinho ali ainda na barriguinha da mãe, sendo gestado, né? E mexe muito com as nossos sentimentos interiores, o nosso mundo interior, e transborda tudo isso. O interessante é que essa lua cheia, que acontece aí na quarta-feira, com a posição de Sol em Virgem e Lua em Peixes, às 2h22 da manhã, de quarta-feira, ela acontece num excelente aspecto de via aberta com o planeta Urano. O planeta Urano é um planeta, ele é o mais rebelde, ele é o mais revolucionário. Tanto é que a órbita dele, ela é ao contrário das outras, né? Geralmente os planetas orbitam assim, ele é o revolucionário, quer fazer diferente. Então ele orbita, a órbita dele é num sentido diferenciado, em vez de ser assim na horizontal, é na vertical. E isso traz pra gente uma ideia de que a mudança, né, e que o despertar emocional vem muito através das questões piscianas, né? Porque o Urano é como se fosse um despertador da gente, ele alerta a gente, ele desperta a gente para as coisas, né? E como a gente está numa lua cheia que transborda a emoção interior da gente, ele tá fazendo nesse mapa da lua cheia, né, tá trazendo pra gente um despertar emocional. E esse despertar emocional, ele acontece através das características piscianas, ou seja, que o amor e o perdão é que realmente podem fazer a transformação que a gente deseja na nossa vida. Então, a gente tem falado muito em desapegar do passado, deixar as coisas para trás que não servem mais pra gente, né? E o Urano fala muito disso, porque o Urano fala de futuro, fala de progresso, fala do amanhã, né? Então, como que você fala do novo, né? Dessa abertura do novo que a gente vem falando, porque o Urano tá em Touro. E é um signo de terra, falando com uma lua em Peixes, fazendo um bom aspecto, e também com o Sol em Virgem, que é um signo de terra também. Então, de uma maneira muito consciente, né? A gente perceber que é através do perdão e do amor incondicional que a gente efetivamente vai conseguir se libertar desses laços que prendem a gente. Porque se a gente conseguir continuar resistindo às mudanças necessárias que estão enraizadas nessa questão de passado, através de uma perspectiva diferente das coisas que a gente fica se prendendo lá atrás, por resistir justamente a não dar o amor que a gente precisa dar para as pessoas que a gente tem que dar, por um perdão que a gente não está disposto a oferecer, ou mesmo de se colocar numa posição de pedir perdão, né, de ser perdoado. Então essa lua cheia, ela vem falando muito disso, de que é através desse perdão, é através desse amor incondicional que a gente vai conseguir se libertar dessas prisões do passado, né? E a gente tem, dentro desse aspecto de lua cheia, dentro desse mapa, um Mercúrio, que é outro planeta ligado ao mental, ligado à comunicação, aos diálogos, ao conhecimento, aos estudos, muito bem aspectado. Ele está bem aspectado por Saturno, ele está bem aspectado por Júpiter, por Vênus, por Plutão. Então, é um momento em que o diálogo se faz presente justamente para que esse perdão possa ser viabilizado. Mas dentro de uma conversa que tenha
Afeto, porque a gente está falando de Vênus de bem com Mercúrio, então a Vênus está solicitando esse Mercúrio que reorganize, porque o Mercúrio está em Virgem, a vida através de uma forma afetiva. Então, diálogos afetivos. Depois vem o Júpiter, que expande a consciência da gente para, diante dessa situação, perceber que realmente a gente precisa perdoar. E a gente precisa abrir o coração para poder amar incondicionalmente, para poder progredir, para poder ir para a próxima página, porque senão você vai ficar preso àquelas situações do passado. Depois vem Saturno, falando assim, ó, às vezes é falando menos, né, sem ser muito prolixo, sem ser aqui inventando muita história, que você resolve essas questões, né? Não faz as coisas ficarem mais complexas do que elas já são. Tenta resolver, simplificar, né, de uma maneira madura, porque o Saturno solicita Mercúrio que está em Virgem. Faça essas conversas, organize o que você tem que organizar de uma maneira madura, usando sabedoria, usando inteligência emocional, né? Percebendo que não tem como mudar o passado. A única forma de mudar a perspectiva do passado é mudando a sua forma de ver isso de algum jeito, né? E aí você se liberta e traz para o presente um impacto muito positivo para a sua vida. Então, essa solicitação de não se vitimar diante das situações, porque no meu passado eu fui abandonada, porque no meu passado meu marido isso, porque no meu passado meu chefe aquilo. Gente, passado é passado. Você não pode viver no passado. O Saturno solicita isso a Mercúrio. Reorganize sua vida de acordo com as coisas que acontecem no presente. Você já não é mais aquele eu anterior. Você já mudou muito, né? E aí tem Plutão falando assim, ó, pensamentos positivos, porque essa semana o pensamento tem muito poder. Por quê? Porque Mercúrio é pensamento e Plutão é poder. Então o poder do pensamento fica em evidência, né, para nosso benefício, favorecendo a nossa vida de alguma forma, justamente de novo, para que a gente possa reorganizar, para que a gente possa se colocar numa situação de fazer um planejamento, de antes da gente, vamos dizer assim, cortar esse mal pela raiz ou de desestruturar alguma coisa antiga e obsoleta, se preparar para isso, né? Porque não adianta nada a gente chutar o pau da barraca sem ter um plano. Então, o Mercúrio e o Plutão, eles trazem essa coisa da mente estratégica, né? Investigar as melhores possibilidades, o que pode dar certo, o que não pode dar certo. E aí a gente fazer escolhas, né, mais conscientes diante disso. Mas de uma forma bastante racional, sabendo o que a gente está fazendo. Sabendo o que cortar, onde cortar e que horas cortar, né? A gente ainda tem essa semana, dentro desse aspecto da lua cheia também, e que todos esses aspectos reverberam durante toda a semana, um Marte e um Vênus bem complicados, tá? A Vênus, ela tá sendo bombardeada pelos planetas, ela tá em Câncer, que é oposto ao signo de Capricórnio, e ela tá sendo bombardeada por esses planetas lá de Capricórnio. Então, ela já veio sendo bombardeada aí por Plutão, por Júpiter, e agora essa semana tá mais forte a oposição com Saturno, que é mais ou menos assim. Lá quando ela fez a oposição com Júpiter, né, o Júpiter falou assim, vê se realmente todas as suas escolhas, se o que você quer para você é o que você quer, ou se você segue escolhas feitas no passado ou de acordo com pessoas que influenciaram sua vida no passado. E aí fala-se de família, fala-se de meios em que você viveu e que possa ter te levado a fazer uma escolha que não era sua, mas sim uma escolha do meio ou da própria família. Às vezes o seu pai, sua mãe tinham vontades para você e você acabou desenvolvendo aquilo, mas não era uma vontade própria. Então o Júpiter expande a mente para a gente poder ver se isso realmente era uma escolha nossa ou não. Depois veio Plutão falando assim para Vênus, desapega, minha filha, desapega do passado, desapega dessas coisas que te prendem, né, e não te levam a progresso nenhum. Então, fechando essa tríade, né, de Júpiter, Saturno e Plutão agora, e Saturno agora, é a hora de ceifar, porque o Saturno, ele é o ceifador, é o momento do basta, chega, não quero mais, né, isso não é mais meu, não me pertence mais, né, então é hora de meter a mão na massa e fazer esse corte que o Saturno está solicitando a Vênus, de uma maneira madura, de uma maneira sábia e de uma maneira bastante, vamos dizer assim, sem se vitimar com as perdas, né, com os cortes que precisam ser feitos, porque eles são necessários. A gente ainda tem essa semana, e dentro do aspecto da lua cheia também, o Urano
fazendo um bom aspecto com o Sol e com a Lua, que a gente falou no começo, que é o momento de despertar emocional. Mas traz pra gente a ideia da reinvenção, da mudança, né? Então a gente não pode resistir às mudanças essa semana e relaxar mais, porque o Marte ainda está recebendo a pressão de Saturno e às vezes a gente se sente muito cobrado para poder fazer as coisas, né? E o Saturno é limitador, ele está limitando as nossas atividades, nossas tarefas, né, do dia a dia. Então às vezes a pessoa pode ter vontade de ter planejado uma semana inteira e aí fica doente, fica gripada. Não adianta você ir além das suas capacidades, você vai quebrar. Então é melhor você fazer no seu tempo, sem se cobrar tanto. A lua cheia em peixes, ela pede para se relaxar mais, para poder deixar as coisas fluírem mais, né? Então usa essa semana mais para uma questão estratégica, especialmente porque a gente tem Vênus quadrando Marte ainda, a gente tem Mercúrio tendo um bom aspecto com Vênus. Então curta mais a vida e saia das rotas de colisão, né? Se você sentir que vai ter algum embate, algum conflito, sai fora disso. Gente, é muito aspecto essa semana. O texto tá incrível lá no site, tá tudo por dia certinho o que vai acontecer e tem toda essa semana. Durante a semana eu posto também para vocês diariamente o que acontece aí no céu, tá bom? Não dá para falar tudo porque é muita coisa e a gente tem um tempo limitado. Um beijo e um ótimo final de semana. Aliás, no final de semana nós temos mudança de energia. Mercúrio ingressando em Libra e Vênus ingressando em Leão. Brilho total e ponderação no diálogo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Boa semana para todos.